Olá, tudo bem? Aqui é Everaldo. Hoje é sábado, 6 de julho, 6 de junho de 2026, 6 do 6 do 26, às meia-noite e 5. Eu já estava indo dormir, me preparar para dormir, mas eu fiz uma descoberta há alguns tempos atrás e acabei de testá-la e quero compartilhar com vocês porque foi aquelas descobertas assim que merecem, tipo, plantão Globo Notícias. Eu vou dar um contexto para vocês antes de explicar a descoberta. Eu vou tentar ser breve. Existe essa biblioteca chamada OpenUI, que ela ensina para a sua LLM como ela produzir uma UI dinâmica, validada com essa biblioteca chamada Zod. Então eu posso ensinar para a LLM a imprimir um card. Né? Então ela pode pegar uma foto e sempre vai seguir aquele padrão de tela, porque ela é como se fosse tipada. A LLM não vai gastar muito token, ela vai devolver numa linguagem própria. Que nem aqui, ó, que é a OpenUI Lang. Essa linguagem aqui, que vai chegar no front-end, vai ser interpretada, e aí ele vai pegar e criar a interface. Então você cria os componentes React. Esse site aqui, de SysDev OpenUI. Aí eu estava fazendo experimento, aí eu pensei, tá, e será que eu consigo usar o Hermes como harness? Eu lembro que eu tinha lido a documentação deles. ah, Não é esse Open Web UI não, tá? Não confunda com Open UI, é outra coisa. Isso daqui é um front-end para LLMs, mas em algum lugar da documentação do Hermes, que eu não consigo lembrar onde, ele fala que você tem um API Server. Então eu habilitei esse API Server. Com esses dois comandos aqui, eu gerei uma chave segura, né? E aí criei uma aplicação Rails, que inclusive foi o Hermes que criou, configurei a chave, e a pergunta era a seguinte, porque ele cria um gateway, né? Ele tem o gateway que ele expõe para todos os canais, Telegram, Discord, Slack. Aí ele tem o web server. Ele expõe um endpoint compatível com o OpenAI. Então lembre o seguinte, ó. Eu tenho uma assinatura da Minimax, também tem crédito do DeepSeek, mas você pode usar qualquer um desses com o Hermes. Pode usar o OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Qwen. Aí o Hermes é um harness. E ele tem toda uma estrutura que a gente chama de harness. Acabei repetindo, né? Que é assim, ler arquivo, escrever arquivo, um banco de dados, memória infinita, é como se fosse um Open Cloud. Só que eu tenho que usar ele no terminal. E aí é que as pessoas fazem? Às vezes configura ele para usar no Slack, no Discord, no Telegram. E eu sabia que ele tem esse servidor que escuta aqui na porta 8642 com a API compatível da OpenAI. Mas eu achava que ele só servia para fazer chat. Aí eu perguntei pro agente Hermes, aí ele foi lá, olhou no próprio código-fonte e falou: Não, eu consigo ler as skills, eu consigo usar as ferramentas. Aí eu falei: Opa, então vamos fazer um experimento, porque eu quero pegar e usar esse OpenUI para fazer quiz de inglês. Então, assim, em vez de chegar lá no terminal, uma aula de inglês, um exercício e ele imprimir ali, vai vir o componente, ainda não está pronto, porque eu só queria saber se estava para fazer primeiro, né? Vai vir o componente Hermes que vai renderizar um HTML que vai ser a pergunta e a múltipla escolha, e eu escolho a pergunta e vou mandar para ele de volta. Então, isso é muito poderoso. É muitíssimo. Não sei se eu consigo comunicar bem a ideia de quanto é importante, além de dizer que eu estava indo dormir, desistir de dormir por conta disso. E tem funcionado. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o experimento que eu fiz, porque a gente está usando uma biblioteca chamada Ruby OpenAI, que é a biblioteca da OpenAI para Ruby, e nós injetamos um middleware Faraday ali, que é a biblioteca de requisição, para capturar o Session ID. Porque para você manter uma conversa com o Ernie, você tem que dizer qual que é a conversa que você estava antes, tá? E é bem seguro, porque tem uma senha também, esse API Server, tá? Toda requisição ele envia essa senha, senão o servidor não aceita requisição, para não aceitar requisições externas e tal. Então aqui eu criei uma aplicação de exemplo, o Hermes criou para mim, chamado Choco Banana Hermes. E eu vou mostrar para vocês aqui como não estava funcionando antes. Ó. No começo eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, ó, eu vou te perguntar um segredo, vou te dar um segredo e vou perguntar depois. Aí eu falei, o segredo é batatas 1414. Aí ele me respondeu. Aí eu fiz uma pergunta nada a ver, só para distrair ele. Eu perguntei qual que é a cor favorita dele. Ele falou que é azul. Aí eu peguei e perguntei para ele qual que é o segredo que eu te contei antes. Aí ele falou, eu não sei de nenhum segredo.
Então aqui é porque eu não estava conseguindo capturar o Session ID. Eu falo eu, mas quem fez tudo foi o Hermes, né? Eu escrevi uma linha de código ali, só coloquei a API aqui. Aí arrumamos, né? E eu vou testar de novo. Aí eu perguntei para ele assim: qual que é o segredo? Agora é batatas 15, antes era batatas 14. Aí ele registrou. Aí eu falei para ele uma pergunta aleatória: qual que é o valor do Bitcoin? Aí então assim, aí que entra a diferença. Se eu estou usando uma API da OpenAI, da Minimax, do Grok com Q lá, e eu faço uma pergunta, eu não tenho skills, eu não tenho tool calling, eu não tenho nada. E aí eu perguntei para ele o valor do Bitcoin. Tanto que você pode ver que você pode falar com o chat GPT que dia é hoje. Agora eles têm ferramentas. Aí ele fala assim, hoje é outubro de 23, outubro de 24. Porque ele não tinha acesso, né? Aí ele respondeu que o valor do Bitcoin foi 60.900. Eu pesquisei no Google, porque ele disse a média do dia. Foi nessa faixa aqui, agora subiu um pouco, tá em 63 mil. Mas a faixa foi de 60 mil, então tá certo. Ele acertou a data, né? Que foi agora há pouco, antes de virar o dia. E aí eu perguntei pra ele o segredo. Então, assim, isso aqui foi a distração. E aí ele falou batatas 15. Então isso prova que funcionou uma sessão. E esse daqui é um exemplo muito simples, é uma aplicação Rails com inertia, né? E aí ele que construiu esses componentes aqui, pode ver que ele não apaga aqui a mensagem anterior. Mas vamos fazer uma outra pergunta para provar que tem as skills, assim, ó. Me liste as skills disponíveis. Não tá com streaming ainda, tá? Porque ele consegue retornar com streaming, aí eu teria que pegar o Rails e amarrar o streaming e retornar. Não quis fazer isso ainda, então vai demorar um pouco, porque quando esse comando dele, ele lê as pastas de skills, aí faz o resumo, mas se ele não demorar muito, eu já peço para ele tentar gerar uma lição de inglês. Não vai vir aqui o OpenAI, porque eu não instalei ainda, mas pode ser uma questão que você faça tipo em meia hora, entendeu? E aí você pega em meia hora você consegue fazer isso e você vai ter ali o, as aulinhas de inglês. E o que mais dá para você fazer? Se você amarrar ele com uma ferramenta de nuvem, tipo um S3, aí você pode fazer ele gerar TTS. Ele gera TTS lá, você ensina uma skill para ele. Aí ele faz o upload desse TTS na nuvem e retorna o URL. E retorna o URL no componente do player. Você aperta play e toca o áudio. Então isso é muito poderoso, né? Aí aqui eu acho que não funcionou aqui, ó. Porque eu não sei se ele desligou aqui. Teria que ver. Porque eu fiz a pergunta aqui e não respondeu nada, né? Vamos ver o que aconteceu. Eu posso olhar o log aqui, vamos ver o que dá. Ele executou vários comandos, eu não tô vendo nenhum erro, né? Deu um erro aqui. Esse aqui é do Open Broadcaster, que estava ligado aquele chat de outro dia. Ah, deu um cookie overflow aqui, né? Então, esse problema aqui, alguma coisa, ele está guardando histórico. A mensagem era muito grande, aí eu vou mandar. Mas assim, funcionou. Ele só deu overflow do cookies, né? Porque ele deve ter feito de um jeito que tava salvando no lugar errado, não tava salvando certo. Eu vou mandar ele arrumar e com a mágica da edição vocês vão ver ele funcionando. Então veja, não deu nem 5 minutos, ele já fez uma solução rápida aqui que eu pedi para ele, né? E a gente pode testar. Então vou recarregar aqui, não sei o que vai acontecer, porque isso estava sendo salvo nos cookies, né? Vou ter que começar de novo. Então vou colocar assim: liste todas as suas skills. Talvez ainda dê cookie overflow, porque eu não deletei os cookies, mas aí a gente deleta os cookies. E que nem falei assim para vocês, o que é interessante? Porque quando você usa um endpoint OpenAI compatible, tipo o Grok com Q, só tem a IA, você não tem acesso ao web, você não tem as skills. E como o Hermes ele tem acesso a muitos gateways, né? Você pode fazer toda essa interação, porque você usando esse mesmo Session ID, você pode usar ele no terminal, no celular, no Slack, no Discord, no browser. Então veja que aqui, ó, ele listou a skill que eu criei de lição de inglês, ó. E aí
Ele até disse que já tinha listado, porque ele listou, ele mandou a resposta, mas a aplicação estourou porque o cookie é só 4 kbytes, a resposta dele era 6 kbytes. Aí vejo que ele tem também, deve ter do ReZero. Aqui não deve dar para ver que aqui no Creative ele tem a do ReZero. Então, assim, isso daqui eu tô na minha aplicação Web Rails conectado ao Hermes na minha máquina, usando uma biblioteca de OpenAI Compatible. A única coisa que eu faço é interceptar, colocar o session ID e dizer assim, ó, continua essa conversa. Tem memória. Então, lá no back-end do Hermes, ele é um programa em Python, né? Ele tem acesso a todos os meus arquivos. Se eu mandasse ele listar aqui os arquivos da minha pasta home, ele listaria, entendeu? Então, isso daqui você tem que usar com muito cuidado, é só para uso pessoal. Porque se você quiser ele seguro, você tem que colocar ele numa máquina isolada na internet, tá? E aqui a diferença é que eu não sei, ele não fica aquelas perguntas, confirma e tal, ele vai tentar agir, então tome cuidado. Mas eu poderia mandar ele colocar ferramentas de e-mail, de criar agenda. E eu vou mandar ele criar uma lição de inglês agora. Porque aqui ele está registrando a última resposta, é o mesmo quadradinho sempre aqui, tá? Eu vou falar assim: crie uma lição de inglês de 2 minutos do nível A1, terceira semana, vamos supor assim. E, e aí vocês vão ver o que é o seguinte, ó. Que nem falei, ele suporta streaming, chama SSE, Server Sent Events. Só que eu tenho que configurar, pedir para ele retornar streaming e o Rails retornar streaming. Não deve ser muito trabalhoso, porque muita gente faz isso. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que criar a aplicação Rails aqui, os componentes React que você quer da interface, tipo quiz, pergunta, flashcard, o que você queira, tipo player de vídeo, tudo. Aí você tem que ensinar o seu Hermes a olhar nessa pasta para ele ter a sincronia com a skill da OpenUI. Aí quando você falar com ele, ele vai te responder o código OpenUI, que vai ser um componentezinho React aqui, que isso aqui é React.js, que ele vai injetar a resposta e vai criar o componente. Aí você tem que ver como que funciona a interação de memória, onde você vai salvar aquele componente, porque vai ter que ter um formulário que aí você põe a resposta. Aí quando você submete, você pega, tem duas opções. Você salva só na aplicação Rails, que não é tão bom assim, mas que você salve, seria bom se você salvasse na Rails. É porque se você deixar tudo no Hermes, o problema é que se você perder, você perde tudo, né? Mas se você quiser, você pode deixar só no Hermes e aí fazer o Hermes também salvar o progresso da lição. Aí o Hermes vai saber o que você acertou, o que você errou, que você tem que mandar de volta para ele dizer parabéns, qual a resposta. Então, assim, ó, veja, ele criou uma aula de inglês aqui, ó. Lição A1, semana 2. Tópicos, verbo, semana 3, 2 minutos. Verbo to be, I am, you are. Aí o objetivo, o aluno consegue dizer nome, idade e nacionalidade usando I am e you are. I am, you are, eu sou e você é. E também eu poderia criar um componente do VAD aqui, que aí eu pego, falo. Só que assim, se eu ficar falando cada palavra e mandando pro Ernest, eu vou deixar ele louco, assim. O certo é você falar tudo e manda pra ele, né? Porque senão ele não consegue responder em tempo real. As IAs não estão nesse ponto, né? Aqui, I'm a student, I'm 25 years old, I'm Brazilian, you are my friend. Aí aqui, tá vendo? Aqui ele não consegue dar um exercício, né? Mas aí eu poderia dar as respostas. Ele já dá a resposta aqui ó, no gabarito. Ó. I'm a teacher. You are my sister. I'm 30 years old. You are a good person. Então eu poderia criar a lição e rastrear o progresso. Que eu falei, isso aqui é um exemplo mais simples que eu dou porque eu estou mexendo com agentes conversacionais. Mas se você quiser, você pode fazer uma secretária, um namorado, ou um secretário. Você pode fazer tudo. E que a gente fala assim, com a interface OpenAI, que é bem simples, tendo o Hermes onipresente, que nem falei, se você quiser, começa a lição aqui e continua do celular, né? Então isso aqui que nem eu falei, é tipo um plantão globo mesmo, porque você pode fazer todo tipo de aplicação, é o harness mais barato que eu tive a chance de usar e configurar, assim. Porque não só, não estou dizendo barato no sentido de preço, que também é. Ele é barato no sentido de código, entendeu? Eu escrevi ali umas 10 linhas de código só. Então, assim, eu tô sem palavras
para dizer o quanto isso é importante. Que ele falou assim, isso daqui também é muito perigoso, tá? Se você usa na sua máquina local, que nem que se eu dissesse assim para eles, delete todos os arquivos. Ele tem uma proteção básica, mas aí, às vezes ele passa a proteção. Então você pode deletar todos os arquivos, expor segredos e senhas. Então o ideal é que você pegue uma máquina na nuvem, configure ela com as skills necessárias, porque assim, aqui você vê esse Hermes aqui, ele é super pesado, ele tem 147 skills, o System Prompt dele é 17 mil tokens, ele é pesadão, ele tem tudo aqui, ó, tudo que eu estou usando. O ideal é você ter ele mais isolado, tá? E então é isso, exponha o seu harness, né? Para você dar poder a ele. Porque por mais que o harness seja poderoso, você ficar assim, só aqui no terminal, é muito limitante. E lembre-se que quando você expõe seu harness, você também poderia usar ele para codificação, tá? Para você escrever programas no próprio, é, no próprio web, né? Terminal web. E o que é interessante aqui, que nem eu falei para vocês? Por ele estar no harness, ele já tem acesso às ferramentas de web, outras coisas. Então, ele não é. Por mais que essa aplicação que eu fiz de exemplo para vocês, que é só para testar o mínimo do mínimo, que era para não gastar energia à toa, né? Ela só seja uma conversa, mas igual eu falei para vocês, isso daqui tem muito efeito colateral. Eu poderia escrever assim: mande um e-mail para o fulano, agende uma reunião, liste as minhas reuniões, aí poderia ter você teria tipo um dashboard aqui, entendeu? Você tem um dashboard, você vê os eventos, pode ver, sei lá, seus investimentos, sua conta bancária, suas últimas mensagens de e-mail, se você configurar, mensagens de WhatsApp, dependendo de como você configurar, você pode dizer assim, mande um WhatsApp pro fulano, pro ciclano, e é isso que todo mundo está querendo. Então, assim, o que é interessante, e que é um dos grandes objetivos do meu canal, é transferência tecnológica, tá? Porque assim, essas coisas estão disponíveis, tá? Meses disponíveis o Hermes, o Ruby OpenAI, o OpenUI, React e tudo mais. Só que falta gente para juntar todas essas ideias que já existem e construir alguma coisa nova. Então, existe muita inovação nisso, tá? Você pega coisas muito simples, que nem assim, eu peguei esse currículo, eu peguei em um site público, diz assim, ó, isso daqui é em inglês, do A1 ao C2. Cada nível você estuda uma coisa. Então você chega a isso e dá para IA guiar ela vai gerar lições de inglês muito melhores do que fosse nada. Assim. Então, ficar assim, ó, ver a próxima lição. E, enfim, eu não gosto de apressar o final do vídeo, porque sempre surgem coisas importantes para dizer, tá? E acho que eu comentei com vocês, né? Aquele erro que deu ali que foi rápido é porque estava retornando a resposta guardando nos cookies, mas ele só suporta 4K. Aí eu falei para ele, resolve rápido, cria um arquivo JSON. Aí ele tá salvando tudo num arquivo JSON para não ter que criar a tabela de banco de dados e tal, né? Porque o importante, isso é uma das coisas que a IA mais ajuda, é você ter prototipação rápida. Então, se antes você tinha que ficar treinando uma ideia, aí eu ia ter que ler. Até ia falar para vocês assim, eu não vou ler o palavrão que tá aqui, mas eu quero deixar como lição essa palavra aqui, ó, RTFM, tá? Que é assim, tipo, leia o manual, tá? Até é engraçado que a IA do Google falou assim, eu não sei qual que é o manual que você quer que eu leia. Mas por que que isso é importante? Porque quando você lê o manual, que nem assim, se você só vê um vídeo no meu canal, use o Hermes, ou você vê por aí, você não vai saber que o Hermes tem esse servidor web, entendeu? Porque tá bem escondido aqui, é bem gigante. Aí, é, quando você entende que ele tem um servidor, que nem assim, eu sabia que ele tinha um servidor, mas eu não sabia. Eu achava que ele não tinha memória. Falava assim, não, ele é muito simples, ele não tem a memória. Você manda uma mensagem, ele dá uma resposta. Mas no momento que. Porque você tem que executar esse comando aqui também, depois de configurar, tá? Hermes Gateways e Restart. Então, eu nem consegui achar aqui o lugar que ele fala, mas assim, no momento que você descobre que ele tem esse servidor, né? Você, você abre ele para o mundo, porque os outros gateways, né, tipo Slack, eu não quis usar tipo Slack, Discord, porque são aplicativos pagos, e em qualquer momento eles podem fechar, cortar a API, introduzir custos, né?
Mas enfim, assim, ó, aqui agora ele criou a outra lição, então você vê que ele tá com memória ainda, né? E a memória dele, ela é maior que a do contexto do Minimax, porque eu estou usando o Minimax aqui, porque ele tem uma persistência de banco de dados. Ele mesmo tem um banco de dados SQLite, ele tem arquivo MD. É que eu não estou digitando nenhum comando sensível aqui, porque senão ele pode me expor. Se eu falar para ele assim, ó, digite uma senha aqui, uma chave secreta, mostre os arquivos, aí eu falei, por que que eu vou me expor, né? Então eu estou fazendo exemplos bem limitados aqui. Mas você vê que ele tem acesso à minha máquina e por mais que ele tenha proteção, a gente sabe que ele pode quebrar, né? Que ele tenta ser tão solícito que ele quebra. Aí ele fez aqui a segunda aula. Esse daqui ele tá inventando que é semana 3 porque às vezes não tem noção, mas pelo menos ele tá, ele tá dizendo sobre contrações, né? Pelo menos aí você vê que ele tá seguindo o que a skill diz. Eu posso melhorar aquela skill, tá? Porque eu fiz muito rápido e eu não continuei, né? Então eu vou até colocar para ele assim, ó. Usando a skill de English, liste para mim todos os tópicos do nível A1. Só para mostrar para vocês que ele não está alucinando, tá? Que ele realmente está usando a skill que ele criou. E lembrando, essas skills são muito fáceis de compartilhar, tá? Porque são arquivos Markdown, você pode colocar no GitHub e tal. Aí você atualiza lá, e a pessoa baixa a sua skill, né? E eu poderia aqui talvez pedir para ele também assim, escreve um código Python e dá um retorno. Eu vou pedir para ele fazer uma dessas, vamos ver. Aí ele tá dizendo assim, ó, essa skill aqui do beginner, ele tá dizendo que gramática são 13 tocos, 38 horas, que é o to be, que ele tava vendo, então ele tava alucinando porque não era a terceira semana, né? Porque aqui não tá dizendo quantas semanas são, né? Quantas horas tem por semana. Aí os artigos, os pronomes, pronome reto, adjetivos possessivos, que é que aqui a gente chama de pronome possessivo, né? Demonstrativos, presente simples, question words. Então você vê que é bem no nível A1. Aí aqui, para encerrar esse vídeo, eu vou pedir o do Python, né? Então eu vou assim, faça um script Python e gere 4 números aleatórios, é, base 64 com 16 chars cada. Mostre o código e os números. Então isso aqui resolve muitos problemas que eu estou tendo nos últimos 2 anos, que eu falo assim, puxa, eu quero ter um sandbox isolado, quero executar código. Porque assim, antes de existirem os harness, que a gente fala que eles estão em moda desde de dezembro, né? Que surgiu o artigo da OpenAI, da Anthropic, todo mundo estava tentando criar um harness. Os pessoal do chinês também tem harness bom, tá? Tem o Deerflow, que eu acho que é da ByteDance, ou do Alibaba, eu não sei, mas todos têm. Só que assim, você fazia o seu pessoal. Aí como você vai competir com esses dessas empresas gigantes? Nunca ficava bom, sabe? E o Hermes eu gosto porque ele é open source. Então veja aqui, ó, ele escreveu o código Python e ele executou o código Python na minha máquina. Então ele tem um sandbox, que eu falei assim, ele resolveu todos os problemas que eu tinha, o harness, né? A única coisa aqui é que ele está na minha máquina, aí ele não tem a segurança perfeita. Eu tava vendo um pessoal falando esses dias assim, o harness da OpenAI, que é o Codex. A pessoa falou assim, não, você não pode datar o arquivo. Ele foi lá, carregou um container, que aí no container o usuário tem a permissão do grupo root lá, do Docker. Aí carregou um container como root, dentro do container ele foi lá e alterou o arquivo. Então a IA hackeou a pessoa na boa intenção. Então essa é a minha única preocupação aqui, que eu teria que começar o Hermes dentro de um container e eu teria que usar ele numa máquina virtual na internet, que o problema é que a memória RAM é cara, né? Ele não gasta tanta memória assim, porque eu estou usando a Minimax, não é a IA local, entendeu? A IA é da Minimax na nuvem. Quem é local é o Hermes, mas mesmo assim ele deve gastar alguns gigas de memória, assim, né? No mínimo você tem que pegar uma VPS de talvez 1 giga no mínimo, né? Que é de US$ 5, mas se já for para 2, 3 gigas, aí fica mais. Eu acho que ele não é tão pesado assim não, que ele é feito em Python. Talvez uma de 1 giga sirva. Mas aí você tem que ter uma VPS só para isso. Você vai gastar, sei lá, uns 50 por mês.
Pode pegar do Google, né, que tem uma de graça, mas, mas enfim. Testar com a do Google de graça. Aí ele fez o código aqui, né, que eu pedi, deu o resultado. Como eu não tô, você vê, o resultado ele é clumsy, assim, né, porque é bagunçado, porque ele só tá pegando uma caixa de texto. Mas no momento que eu integrar com essa biblioteca aqui, nossa, vai ser muito legal. Deixa eu ver se o GitHub deles tem algum GIF mostrando. Vamos ver se mostra aqui. Esse vídeo pra vocês verem o que ele consegue gerar. Isso aqui é a linguagem que ele gera, né? OpenUI Lang. Aí eu posso gerar um dashboard. Então isso aqui é a resposta da LLM. Eu vou formatando ela. Ó. O cara criou um dashboard aqui da temperatura. Então eu poderia chegar pro Hermes e falar assim: qual que é a temperatura de, de Curitiba, de São Paulo? Aí poderia mandar ele gerar imagens. Como ele tem acesso a ferramentas, fala assim: faz aí uma história em quadrinhos. Aí ele geraria o carrossel de imagens e você faz a rolagem. A Anthropic tem feito isso no último mês. Eu peguei e fiz um aplicativo de função de círculo, trigonometria, essas coisas assim. E no próprio site da Anthropic, né, do Cloud, eu falo Cloud, mas eu falo Cloud, sei lá, não sei como falar. Eles tinham esses diagramas interativos. Então, que nem eu falei assim, agora nós estamos conseguindo ter a mesma tecnologia que os de ponta usam, só que com menos esforço. É isso que eu tô falando pra você, assim. Essa é a grande sacada aqui. Isso daqui todo mundo consegue, todo mundo, se você pedir para um programador, o que vai mudar é o tempo e o custo, né? Todo mundo conseguiria fazer um harness. Um ou outro ia ser mais ou menos seguro. Mas a diferença é que você não quer gastar. Você está fazendo uma aplicação, você precisa de um harness. Você vai gastar. Aí você gasta um mês no harness e se perder um mês da aplicação, entendeu? Aí você fala assim, não, eu fiz um harness aqui, eu gastei 2 horas. É muito, é muito simples, entendeu? Então é isso, o vídeo ficou longo, era para ser um vídeo de 3, 4 minutos, mas o que que acontece? Eu percebi que às vezes as pessoas não estão acompanhando o que está acontecendo, né? Aí eu chego e falo assim, ó, que legal. Expõe o seu harness, que é a única palavra. Aí a pessoa, o que que é um harness? Por que que eu tenho que expor? O que que eu ganho? Então por isso que eu gosto de ficar rodando, rodando e repetindo, para ver se ajuda a pessoa a entender, né? Sei que pode ser meio cansativo, mas eu tento nunca fazer muito clickbait e já explicar o essencial antes. Então é isso aí, tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. Eu espero que nos próximos vídeos eu consiga mostrar essas coisas que eu falei para vocês, tipo de gerar imagem e tal, porque aí você precisa criar uma skill que você dê poder para o Hermes de fazer o upload de arquivos na nuvem. Eu sempre evito fazer essas coisas que envolvem custos, né? Você pode até tentar usar um Google Drive e tal, mas o Google Drive dá uma cortada para as pessoas tentar evitar a hospedagem, né? Mas estou muito satisfeito, né? Dá para usar o Cloudflare, ele tem 10 GB grátis, eu acho, e uma API compatível com a AWS S3. Mas esse aí eu acho que eu vou descansar, porque a gente fica todo hypado e já é meia-noite e 36.